Oi, pessoal! Espero que todo mundo esteja bem. Eu comecei a fazer o capítulo 5 na mão, só que dá muito trabalho, que eu tenho que gravar com a câmera do celular para converter, para poder jogar para a internet. Um vídeo de meia hora fica com 2,5 GB. Então tava fora de questão, mas agora eu vou fazer aqui no PowerPoint a resolução, né, a explicação do exercício da lista número 6. Vou botar um ponteirinho aqui, chamado de pontador laser, que fica melhor para me falar onde que eu estou mostrando. Então, é associação em paralelo de resistores. O primeiro exercício, esse número 13 que está assinalado, que era para descobrir a resistência total para cada configuração, na figura 6.73, eu selecionei a configuração do exercício B. E vem falando como observação que for usado resistor padrão, valor padrão de resistor. Então, resistor de 1K, 2K e 30K, para a gente fazer essa associação em paralelo. A gente tem da equação que o resistor equivalente da associação em paralelo, ele é obtido pelo inverso da soma das resistências. Então, é 1 sobre o resistor total, que vai ser o resistor equivalente, vai ser igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor R2, mais 1 sobre resistor R3. Substituindo isso em valores, eu vou ter 1 sobre 1K, 1 sobre 2K e 1 sobre 30K, que é o valor de cada um dos resistores, respectivamente. Como o denominador de cada um deles, ou seja, essa parte aqui de baixo é diferente, a gente tem que voltar lá na quarta série e fazer aquele múltiplo comum, MMC, mínimo múltiplo comum. Fazendo o MMC aqui, eu coloquei 1, 2 e 30, dividi por 2, 1 repete, o 2 dividido por 2 deu 1, 30 dividido por 2 deu 15. Aí um próximo divisor aí é o 3. Aí vou dividir o 3, 1 desce, esse 1 desce, 15 dividido por 3 dá 5. E o último divisor vai ser o 5. Até todo mundo ficar igualado em 1 aqui embaixo. Depois, para me achar o MMC, eu multiplico esses números que eu achei aqui, que eu acabei dividindo. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Montando, então, eu vou ter o seguinte. 1 sobre o resistor equivalente, de denominador eu vou colocar o valor do MMC. E aí divide e multiplica. Tipo, 30 dividido para 1 é 30, vezes 1, 30. Então, ficou 30 aqui em cima. 30 dividido por 2 é 15, multiplicado por 1 vai dar o próprio 15. 30 dividido por 31, vezes 31. E aí a gente obteve essa fração. Como agora o denominador, a parte de baixo é igual para todo mundo, eu posso conservar ele e somar a parte de cima. Então, eu vou ter 1 sobre o resistor total, vai ser igual a 30 mais 15 mais 1. Fazendo essa soma aí, eu vou ter 46 dividido por 30. Isso é o inverso da resistência total. O inverso da resistência, eles chamam de condutância, representado por uma letra G. Então, o inverso da resistência é a condutância. Condutância é a facilidade que um elemento tem de permitir a passagem de corrente elétrica. Já o resistor é a dificuldade, a oposição à passagem dessa corrente. Então, se fosse a soma das condutâncias do G, eu somava os valores, mas não é condutância. Condutância é o inverso da resistência. Então, eu estou somando o inverso das resistências, que seriam as condutâncias. Para mim poder chegar no valor certo, eu tenho que inverter essa conta aí. Quem está embaixo vai para cima, a resistência total vai ser 30 dividido por 46, que vai dar 0,65 kΩ. Já nessa outra questão, eu tenho muitos resistores e é para descobrir a resistência total, o mesmo método. Vou somar o inverso de cada resistência, vou calcular, substituir pelos valores, vou calcular o MMC, substituir na parte aqui do numerador o MMC e, por fim, calcular o resistor equivalente, que é o mesmo procedimento do anterior, por isso que eu nem estou explicando agora para o vídeo ficar menor. Questão número 5. Resistência total de uma das configurações dessa figura 6.75. É para descobrir. Então, ele está falando aqui, ó, nesse ele deu a resistência total, ele quer saber o valor dessa resistência que está azulzinha aqui, ó.
Tem uma equação que é muito importante, que quando é associação em paralelo de dois resistores, a gente pode usar uma simplificação que fica a multiplicação dividido pela soma. Isso só vale quando é dois resistores em paralelo, tá? Então, eu multiplico em cima e divido pela soma. Então, a resistência total ele deu, o 20 é esse que já está aqui, e esse R é R, vou chamar de R para a gente descobri-lo. Então, eu vou ter 20 vezes R dividido por 20 mais R, multiplicação dividido pela soma dos resistores. Substituindo em valores, vou colocar a resistência total. Ixi, eu já acabei de ver um erro aqui, ó, é 5.07. Vocês vão ter que fazer a conta aí com o de vocês, tá? É 5.07, eu acabei colocando 5.7, tá? E vocês... Vamos já fazer essa correção aí. Beleza, 5.07. 5.07. 5.07. Agora, fazendo a conta, 5.07 vezes 20, 101.4 e não 114. E aqui 5,07R. Quando chega nessa aqui, ó, ele vai querer fazer a soma. Aqui é 101,4. 20 menos 5,07 vai dar 5.07, 14.93. E aqui 101,4. Então, eu vou ter 101,4 dividido por 14.93. 101.4 dividido por 14.93 deu o valor de 6,79. quiloohms. Então, continuando a partir daí, ó, agora as contas corretas, né? 5.07, fazendo todo o cálculo, a gente chega ali no resistor, que eu só chamei de R, né? Que é esse resistor que ele tá querendo saber, ele vale 6.79 quiloohms. Aqui ele tá falando que a resistência total de cada uma das configurações foi especificada, agora é a letra C. Então, ele me deu a resistência total que vale 6K, e esses resistores são todos iguais. Aí ele quer saber o valor desses resistores. Para facilitar, vou redesenhar esse circuito de forma com que fica fácil de vocês entenderem, ó. Ele tá todo em paralelo, mas às vezes a pessoa olhando aqui, ele não vê que tá em paralelo. Então, eu faço isso. Ó, a resistência total é 6K, eu coloquei ali, o R1 tá representado aqui, esse R1 é esse aqui, ele tá ligado nesse outro R1, e esse outro R1 ele tá desenhado aqui em cima, mas é como se eu tivesse aqui do lado pela interligação elétrica dele. Quando tá assim, a gente vê que tem 4 resistores em paralelo. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência total vai ser a somatória dessas resistências que são iguais. Substituindo os valores, eu vou ter 1 sobre 6K, que é a resistência total, vai ser igual. Como aqui o denominador é o mesmo, posso apenas somar o numerador, 4 dividido por R1. Multiplicando com os cruzados, 6 vezes 4 e R1, eu vou ter que R1 vai ser igual a 6 vezes 4, que é 24 quiloohms, ou seja, cada resistor desse vale 24 quiloohms. Esse exercício 9, ele está pedindo a resistência total na letra A. Então, a gente vê aqui que tem uma fonte de alimentação, uma resistência equivalente total, a corrente total que passa no circuito. Aqui a corrente se divide entre 1 e 2. Então, pela mesma regra, como é associação de apenas 2 resistores, a gente tem que a resistência equivalente é o produto dividido pela soma. A conta aqui só está digitada errado, já vou corrigir.
mais, pronto, agora já vai certinho. Produto pela soma. Então, eu multipliquei, ó, esse vale 8, esse R2, 24. 8 vezes 24 dividido por 8 mais 24. Se você estiver usando calculadora científica, não esquece que depois da divisão você tem que colocar parênteses, tá? Senão ele divide por 8 e soma mais 4. Então, tem que pôr parênteses nessa parte aqui de baixo para fazer na calculadora. A letra B, qual é a tensão através de cada ramo? Bom, aí vem pela regra do resistor associado em paralelo. Pela definição, como eles estão em paralelo, a tensão aplicada em cada terminal, o terminal seria as perninhas do resistor, ó, é a mesma. Então, se eu tenho 36 volts da fonte e o resistor está em paralelo com essa fonte, vou ter 36 volts em cima de cada um desses resistores. Letra C. Determinar a corrente fornecida pela fonte e a corrente de cada ramo. Vou começar pela corrente de cada ramo. Eu tenho que a corrente 1 é a tensão aplicada em cima do resistor R1 dividido pela resistência R1. Então, eu vou ter 36 dividido por 8 deu 4,5 ampere. De forma semelhante, eu vou ter a corrente 2, que vai ser a tensão, que é a mesma, e dividido pela resistência R2. 36 dividido por 24 dá 1,5 ampere. E a corrente total é somar essas resistências, somar essas correntes. Agora ele está pedindo a corrente da fonte. A corrente total, que é a corrente da fonte, que é essa corrente que circula aqui, tensão total dividido pela resistência total ou resistência equivalente. 36 dividido por 6 dá 6 amperes. Que é a mesma coisa de eu somar I1 mais I2. Olha lá, o 6 amperes, né, é igual a 4,5 mais 1,5, comprovando aí que está certa a conta. A questão 13. Ele está dando as informações e pede a resistência R2. Só que nesse circuito agora, ele me deu a resistência total, R1, e me deu o valor da potência. E aí eu vou ter que fazer uns paranauê para conseguir chegar na resposta. Primeira coisa é calcular a corrente em cada ramo. Pela equação que eu mostrei agora há pouco, a resistência equivalente de dois resistores em paralelo é a multiplicação dividido pela soma. Como eu vou achar o valor de R2, tá? Vou até mudar o título aqui, porque não vai ser a corrente. Vou calcular aqui a R2. Pronto. Calcular R2. Então, primeiro eu vou fazer aquela regrinha básica dentro da multiplicação pela soma, porque tem dois resistores em paralelo. E aí vou deixar em função de R2, que é o que eu quero descobrir. Substituindo em valores, eu vou ter 6 é igual a 18 vezes R2, dividido por 18 mais R2. Toda essa parte aqui de baixo, ela está dividindo essa parte de cima. Então, passa para o lado de cada igualdade multiplicando. Vou ter 6, que multiplica 18 mais R2, que veio aqui de baixo, que é igual a 18 vezes R2 é 18R2. E aí eu vou multiplicar o 6 vezes 18 e o 6 vezes R2. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 18 dá 108 e 6 vezes R2 dá 6R2, que vai ser igual a 18R2. E aí eu tenho uma equaçãozinha simples, só substituir. O 6 está positivo, passa para cada igualdade negativa, então eu tenho que 108 igual a 18R2 menos 6R2. 18 menos 6 vai me dar 12. 12R2 igual a 108. O 12 está multiplicando, passa dividindo para o 108. 108 dividido para 12 dá 9 ohms. Essa é a resistência R2. Coloquei o valor da resistência R2 aqui e vou fazer agora o cálculo da tensão de alimentação na fonte. Novamente, ele veio aqui com essa correntezinha aqui, deixa eu já corrigir, que agora é a letra B. Tensão E.
Então, eu tenho a tensão E. A potência 2, que é esse 81 watts, ó, essa potência 2, que é esse 81 watts, é igual a tensão da fonte vezes a corrente. A tensão, o pessoal pode representar pela letra E, ou pela letra U, ou pela letra V, tá? Vou tentar daqui para frente padronizar na letra E, que é o que letra E de escola, que é o que o livro usa. Só que eu tenho pela lei de Ohm também que tensão é igual a resistência vezes corrente. No caso, em cima do resistor 2, vai ser o resistor R2 vezes a corrente E2. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse U, vou colocar isso aqui, ó, R2 vezes I2. Fazendo essa substituição, no lugar do U, coloquei R2 vezes I2, vou ter que a potência 2 vai ser igual a resistência R2 vezes corrente I2, tudo isso multiplicado pela corrente I2. Como aqui é uma multiplicação, I2 vezes isso aqui que já está multiplicado, vai dar corrente I2 ao quadrado. Então, tem que a potência vai ser igual a resistência R2 vezes a corrente que passa por ela ao quadrado. Eu tenho a potência e tenho a resistência, consigo achar a corrente I2. Substituindo em valores, eu tenho que a potência vale 81 watts. Tenho que a resistência R2, que eu calculei no exercício anterior, vale 9 ohms. Então, a minha corrente ao quadrado, e tudo isso vezes a corrente ao quadrado. Fazendo o passo de pegar esse 9 que está multiplicando e passar para cá dividindo, eu tenho o valor da corrente ao quadrado. Para me achar o valor da corrente, eu tenho que tirar a raiz dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado igual 81 dividido pelo 9, porque o 9 estava multiplicando, tinha passado para lá dividindo. Logo, a corrente 2 vai ser igual a raiz quadrada de 9, que vai dar 3 amperes. Exercício 14. Bom, a gente tem esse circuito aí, ele está pedindo para a gente calcular a tensão de alimentação, a corrente fornecida pela fonte, a potência da fonte, a potência em cada resistor e comparar essas potências com a calculada. Então, para isso, vamos começar pela tensão da fonte. Para fazer isso, eu vou usar os dados que eu tenho ali, potência de 100 watts e a resistência. Eu sei que potência é a tensão vezes a corrente. Se é no resistor 3, tem que ser a potência do resistor 3 e a corrente que passa pelo resistor 3. A tensão vai ser a mesma porque os resistores estão em paralelo. E tenho pela lei de Ohm que corrente igual a tensão dividido pela resistência. Então, eu vou substituir essa corrente I3 lá no lugar da... Vou pegar essa corrente aqui, ó, esse E dividido por R, e substituir aqui no lugar de I3. Fazendo essa substituição e a multiplicação, vou ter que a potência é a tensão multiplicado pela resistência. No caso, a resistência 3. Eu tenho o valor da resistência, que vale 4, e tenho o valor da potência, que vale 100. Dessa forma aí, eu vou conseguir algebricamente encontrar o valor da tensão. Eu tenho que a tensão ao quadrado igual a 100 vezes 4. Logo, a raiz quadrada da tensão vai ser a raiz quadrada de 100 vezes 4 é 400, raiz quadrada de 400. Logo, a tensão é 20 volts. Ele está pedindo para calcular a resistência R2. R2 vai ser igual a tensão dividido pela corrente I2. A tensão eu tenho é 20 volts e a corrente é 2, logo a resistência R2 vale 10 ohms. Está pedindo para calcular o valor da corrente 1. A corrente 1 é a tensão dividido pela resistência R1. Como a tensão é 20 volts e a resistência é 10 ohms, logo a corrente também vai ser de 2 amperes. E a última coisa que ele está pedindo, uma das últimas coisas, é a corrente total. Corrente total é a potência total dividido pela tensão total. Para mim calcular, a I3, né, a potência 3 dividido pela tensão I3. Para mim calcular o valor dessa corrente e só somar, eu já acho o valor da corrente total. Então, o I3 aí vai ser, a corrente total vai ser a soma de 1 mais I2 mais I3. I1 vale 2 amperes, I2 2 amperes e I3 5 amperes. Somando todas elas vai dar 9 amperes. Faltou pôr isso aqui, né? Então, deixa eu já fazer e colocar aqui do lado. O I3, o I total vai ser igual 2 mais 2 mais 5, 9.
Esse é o valor da minha corrente total. Só colocar um painel de animação aqui, pegar a minha caixinha e vou animá-la. Tem que colocar ela na posição 4. Pronto, tá na posição certa. Então, a gente já tem o valor da corrente total. Agora, ele pede a potência total. Potência total é tensão vezes a corrente total. Então, a potência total vai ser a tensão de 20 volts vezes a somatória das correntes. Vai ser 20 vezes 9, 180 watts. E a última coisa, ele pede para a gente comparar a potência P1 e P2, somar todas elas e comparar com a potência total. Potência P1 é a tensão em cima de P1 e a corrente que passa pelo resistor R1, que vai ser 20 vezes 2, 40 watts. A potência P2 é a tensão em cima do resistor R2 multiplicado pela corrente que passa por R2, que é 20 vezes 2, 40 watts. E comparar essa potência com as somas da potência. Então, eu tenho que a potência total pode ser obtida também através da soma das potências P1, P2 e P3. Fazendo essa soma, eu vou ter 40 mais 40, que é igual a 100 mais 100, vai dar 180 watts, que é a mesma potência que a gente encontrou lá atrás pela corrente total do circuito. Nesse exercício 21, eu estou pedindo para você determinar a potência fornecida pela corrente contínua na figura abaixo. Olhando a figura, o pessoal tem a dificuldade de enxergar que esse circuito está todo em paralelo. E aí, vou redesenhar aqui explicando. Tem uma fonte de 60 volts. Esse resistor de 5 ohms aqui, ó, representado aqui, ó, ligado entre o terminal positivo e esse terra significa o terminal negativo, porque eu tenho terra aqui e tenho terra aqui. É como se eu tivesse um fio invisível interligando esses terminais devido ao símbolo de terra. O resistor, ó, ele é de 2 ohms, vem por aqui, desce lá por trás e encosta aqui no de 8. Então, o de 2 e o de 8 estão em série. E, por fim, esse resistor de 20 ohms e um resistor de 12. Chegou nesse ponto, aí já não tem mais erro, né? Tranquilo. Só lembrando que esse resistor de 2 ohms e o de 8 estão em série. Aí ele está pedindo a potência fornecida pela fonte. Para isso, eu preciso da resistência total. 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre a resistência do resistor de 5, né? 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 12. Vou lá e faço o MMC, vou obter 60. E aí, para mim calcular, coloco o denominador de todo mundo 60, divide e multiplica. 60 dividido por 5 dá 12, vezes 1, 12. 60 dividido por 10 dá 6, vezes 1, 6. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. E 60 dividido por 12 dá 5, vezes 1, 5. Como o denominador agora é o mesmo, basta apenas somar a parte de cima e no final inverter, para obter o valor da resistência equivalente, que é 2,3 ohms. Agora que eu tenho o valor da tensão e da resistência, vou calcular o valor da potência. Aquela equação que a gente já definiu que potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência equivalente, pela resistência, né, no caso, se a potência é total, tem que ser a tensão aplicada no circuito e a resistência equivalente. Substituindo os valores, vou ter 60 ao quadrado dividido por 2,3, que vai dar 1,56 kW. Nesse outro circuito, é para a gente usar a lei de Kirchhoff. Deixa eu mudar o ponteiro do mouse e vou colocar aqui o apontador laser. Então, ele pede para usar a lei de Kirchhoff para as correntes e descobrir as correntes conhecidas. A lei de Kirchhoff fala que a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Nesse primeiro nozinho aqui, eu tenho 8 mA entrando e está saindo 2 mA. Se está entrando 8 e está saindo 2, está faltando alguma coisa, né? De 8 para 2 está faltando 6, então tem que sair 6 mA. Nesse sentido. Aí eu chego nesse segundo nozinho. Tá entrando 6 mA de 1, mais o 9 mA desse resistor aqui. Se tá entrando 6 mais 9, a soma do que entra tem que ser a soma do que sai. Logo, tem que sair 17 mA. Perdão, que 17, cara, é 14. E a digitação aí, galera. Deixa eu já fazer a correção. E aqui vai dar 4. Pronto.
E no último ponto é o seguinte, se está entrando 14 mA, 10 está subindo, sobra 4 para descer. Então, a lei dos nós é isso, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. E a última questão, acho que é a 27, está falando assim, olha, usando as informações fornecidas pela fonte para descobrir a resistência nos ramos R1 e R3 e a resistência total e a fonte de tensão. Primeiro eu tenho que saber a corrente que passa por R2, sabendo essa corrente eu calculo a tensão em cima da fonte. Nesse nozinho aí, pela somatória das correntes, eu tenho que a soma das correntes que entra é igual a corrente que sai. Está entrando 5 mA e aqui está saindo só 2 mA, só é verdade se para baixo vir 3 mA, porque 5 menos 2 sobrou 3. Então, eu tenho 3 mA. Se eu tenho 3 mA, eu consigo calcular, então, a tensão em cima dessa resistência R2. Então, essa tensão vai ser corrente vezes resistência R2, que vai ser 3 mili, né? 3 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 4 vezes 10 ao cubo. Fazendo a multiplicação e cortando as potências de base 10, o mili, com o quilo, vai dar 12 volts. Agora, calculando o R3, eu tenho o valor da corrente e tenho o valor da tensão, eu encontro a resistência. E a resistência total do circuito fica para vocês calcularem, tá bom? Um abraço e até a próxima.